estão unidos, né? Você disse remendados. Eles estão realmente costurados, mas com capricho, não estão com capricho? Ou estão de qualquer jeito, ou remendados de qualquer jeito? Tá caprichado. Tá Luísa, bonitinho. isso, Ana, tá caprichado. A Luísa falou que é por causa da festa junina. Também, sabe, Luísa? Eu pensei na festa junina. São tecidos, Isabela, com capricho. O tecido, reparem nos fios do tecido. Dá para ver bem por essa imagem, porque ela está bem ampliada, né? Vocês veem fios num sentido vertical e num sentido horizontal, não é verdade? Na indústria da tecelagem, isso se chama urdidura e trama. O fio que vai no sentido longitudinal seria a urdidura e o outro é a trama. Eles se unem de tal maneira que formam um todo compacto, que é o que a gente chama de tecido. Por que eu trouxe essa imagem para vocês? Porque nós vamos falar de redação, nós vamos falar de projeto de um texto. E um projeto de texto especial, que é o texto dissertativo argumentativo, que o Enem pede para a gente. Então, um texto desse tipo, do Enem, ele precisa ser parecido com isso daqui, com essa imagem. Bem costurado, com capricho, sem buracos, sem manchas, sem espaços desnecessários, então tudo bem certinho. E animado, colorido, tem uma temática. Aqui a temática poderia ser a festa junina, como falou a Luísa, sim, tem que ter uma temática, tem que ter um sentido, tá certo? Bom dia, Manoele, que chegou. Vamos falar hoje, Manoele, de texto dissertativo argumentativo para o Enem, tá certo? Bom, nessa segunda tela, a gente está vendo aqui aquilo que o candidato vê no seu caderninho que ele recebe lá. O texto que aparece para vocês no Enem é exatamente esse daqui, que está nessa caixa do lado esquerdo. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, então veja, são duas situações: textos motivadores e a sua formação. Redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, já está exigindo aqui também um gênero. Eu posso fazer, então, um poema, se eu quiser? Posso? Pode. Será, João, que eu posso? Qual foi o gênero que ele pediu aqui? Um texto dissertativo argumentativo. Esse, João Vitor, é um gênero com características bem próprias, e você vai ver ao longo dessa aula que ele tem uma estrutura a qual você tem que seguir. Um poema já tem uma outra estrutura, é um texto em versos, que pode ser organizado em estrofes ou não, pode ter rima ou não, mas ele trabalha com a subjetividade. O texto dissertativo argumentativo, ele vai trabalhar a forma objetiva de comunicação. Então, não pode ser um texto artístico, tá certo? Tem que ser, então, este gênero bem próprio que a gente vai ver as características, tá, João? Ah, entendi. Sempre há um tema, um assunto. Quando eu falo tema, eu falo de assunto. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. O que eu esqueci de falar aqui, que é na escrita formal. Quando eu falo escrita formal, para eu falar sobre esse tema, eu tenho que falar na norma padrão. Então, eu tenho que ter bastante cuidado com toda a questão ortográfica, com a questão da sintaxe, a concordância, tudo isso, certo? E
além de tudo que ele já pediu na proposta, pede também uma proposta de intervenção, que seria o último parágrafo, que respeite os direitos humanos. Então, a comanda diz: selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa. Vocês vão ver o que implica ser coerente e o que implica ser coesa ao longo dessa aula, tá? Argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Vamos observar esses textos. Olha, 4 textos. O primeiro, eu já estou batendo o olho aqui e estou vendo lá, Constituição da República Federativa do Brasil. Ele fala de leis, ele vai falar sobre o que a lei diz em relação à liberdade de crença religiosa das pessoas, as manifestações religiosas, né? O texto 2, ele vai dar para nós os conceitos, a diferença, olha, criticar e ofender, vai falar que é diferente, que uma coisa é mais contundente que a outra. Então, atitudes agressivas, ofensas, tratamento diferenciado a alguém em função de crença é crime, certo? Então, também está relacionado à legislação, esse texto 2. O texto 3, olha só, é também uma lei. Capítulo 1 dos crimes contra o sentido religioso e é do Código Penal brasileiro. Eu vejo aqui embaixo, ó, Código Penal. É o artigo 208, dizendo que escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, etc., isso daí incorre em pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Muito bem. O texto 4, eu estou passando rapidamente, é claro que no dia da prova você vai ler isso com bastante atenção. O texto 4, ele é que gênero isso daqui? Isso daqui é um gráfico. Então, eu tenho barras ali dizendo o número de fiéis de religiões afro-brasileiras, né? Vítimas de número de denúncias por religião, né? Então, a afro-brasileira tem mais denúncias, e aí ele vai explicando que vai diminuindo, né? A questão das denúncias por conta de discriminação. Sempre ligado à legislação, né? Aqui a gente tem uma redação de uma menina chamada Tamires dos Santos Vieira, e eu gostaria da ajuda de vocês para a gente começar a explorar essa redação da Tamires para ver se ela cumpriu aquilo que é necessário numa redação do Enem. Eu preciso, então, da ajuda de vocês para ler essa redação. Eu queria que 4 pessoas pudessem ler o primeiro parágrafo, uma o segundo, pode ser? Quem que pode começar? Vamos lá? Vai, Luísa. Tem 2 Luísas, uma capaz de aceitar. Ninguém vai ler? Ô, Pro, eu vou tentar, mas eu não tô entendendo muito. A letra? Tá meio embaçado, calma aí. Vai. Ó, eu vou tentar ler, calma aí. É mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. Essa frase Albert Einstein desvelou. Tá certo, tá ótimo, Luiz. Desvelou os Entraves. Pra não dar pra... Desculpa. Eu Tá tentei. ótimo, você tentou. Ô, Pro, quer que eu tente ler? Eu quero, Beatriz. Eu coloquei o celular de lado, eu acho que dá pra ler. Uhum. É mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. Com essa frase, Albert Einstein desvelou os entraves que envolvem o combate às diversas formas de discriminação existentes na sociedade. Isso inclui a intolerância religiosa, comportamento frequente que deve ser erradicado do Brasil. Desde a colonização, o país sofre com imposições religiosas. Os padres jesuítas eram trazidos pelos portugueses para catequizar os índios, e a religião que os nativos seguiam, a exaltação da natureza, era suprimida. Além disso, a população africana que foi trazida como escrava também enfrentava fortes repressões ao tentar utilizar sua religião como forma de manutenção cultural.
relevante notar que, ainda hoje, as religiões afro-brasileiras são os maiores alvos de discriminação, com episódios de violência física e moral veiculados pelas mídias com grande frequência. Concomitantemente, ainda que o Brasil tenha se tornado um Estado laico, com uma enorme diversidade religiosa devido à grande miscigenação que o constituiu, o respeito pleno às diferentes escolhas de crença não é a realidade. A palavra religião tem sua origem religare, que significa ligação, união em torno de um propósito. Entretanto, ela tem sido causa de separação, desunião. Mesmo que legislações como a Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos Humanos já prevejam o direito à liberdade de expressão religiosa, enquanto não houver amadurecimento social, não haverá mudança. Por isso tudo, é imprescindível que todos os segmentos sociais unam-se em prol do combate à intolerância religiosa no Brasil. Assim, cumpre ao governo efetivar de maneira mais plena as leis existentes. Ademais, cabe às escolas e às famílias educarem as crianças para que, desde cedo, aprendam que têm direito de seguir suas escolhas, mas que devem ser tolerantes e respeitar as crenças dos outros. Afinal, como disse Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Dessa forma, assim como a desintegração de um átomo tornou-se simples, na atualidade, preconceitos poderão ser quebrados. Beatriz, parabéns. A sua leitura foi muito bacana. Eu tenho certeza que todos nós conseguimos entender o que a Tamires quis dizer aí, né? O que vocês acharam da redação da Tamires? Olha, os dois... Fala, Ana. Tá bem feito. Tá bem feita, sim. Pra mim tá bem feito. E a gente vai entender por quê, viu, Ana, que ela tá bem feita. Ela foi considerada uma redação nota 1000. Ela zerou, né? Ela fez de tal maneira que os dois corretores, eles acharam que a redação estava ótima. Então, vamos entender por que essa redação está boa, tá? Como que a redação ela é avaliada no Enem? Então, são sempre dois profissionais que avaliam o desempenho, tá certo? A competência 1, nós temos 5 competências. Então, aqui elas estão colocadas, mas nós vamos percorrer uma por uma, tá bom? Vamos fazer esse caminho juntos agora com a competência 1. O que a competência 1 diz? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. A nossa colega aqui, que fez a redação, ela cometeu apenas um deslize. Ela escreve muito bem, ela segue a norma padrão de forma... a gente percebe com facilidade, né? Coloca todas as concordâncias, as crases, os acentos. Foi realmente uma redação muito bem feita. Mas no último parágrafo eu percebi que até a Beatriz se engasgou, porque a nossa amiga aqui, ela cometeu um erro. Alguém percebe lá no final da redação onde que está esse probleminha? É depois do dessa forma. Se vocês começarem a ler o dessa forma, vocês vão entender o que eu estou falando. Parece que até que ela se enganou porque ela passou a limpo e esqueceu de a letrinha aí. Quer ver o que é? Ó, assim com, não é assim, aqui não cabe, por isso que a Beatriz se engasgou. Dessa forma, assim como a desintegração de um átomo tornou-se simples na atualidade, preconceitos poderão ser quebrados. Ela fez uma comparação. Quando a gente compara, a gente usa como, não com, tá? Então, para como que se dá essa pontuação? Se ela demonstra desconhecimento da modalidade escrita, ela zera nesse quesito. Como ela só errou um detalhe aqui, foi considerado 200, porque ela demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal
e de escolha de registro. O que é escolha de registro? Ela escolhe as palavras adequadamente. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos como excepcionalidade. Foi o caso, é uma exceção. E não caracterizam reincidência. Então, a gente percebe que foi um lapso, foi um engano apenas, mas que ele não foi feito várias vezes, esse tipo de engano, certo? Então, o que a gente tem que prestar atenção para a gente ir bem nessa competência? Nas convenções da escrita, então, acentuação, ortografia, separação de sílabas. O que quer dizer separação de sílabas? Chegou no final da linha, usa o hífen e separa na outra linha. Não deixa aquele espaço vazio no final, senão o corretor da prova vai achar que você não sabe separar a sílaba. Usar as letras maiúsculas realmente quando a palavra pedir letra maiúscula, quando for um nome próprio. Ah, mas o meu S é assim mesmo. Não pode, isso daí não é justificativa. A gente tem que aprender a escrever a maiúscula e a minúscula conforme a convenção. Isso numa prova formal, né? Em que isso vai ser avaliado. Um desvio gramatical diz respeito, por exemplo, à concordância verbal e nominal. O que isso quer dizer? O verbo ele tem que concordar com o sujeito. Então, eu vou, nós vamos. Não posso dizer eu, nós vai, por exemplo. Aí é uma discordância verbal, tá certo? A mesma coisa o plural. Eu tenho que fazer o plural tanto no substantivo como nos adjetivos que seguem esse substantivo. Então, menina feliz, meninas felizes, não posso dizer, tem que falar meninas felizes. Escolha de registro. Às vezes a gente quer usar palavras da oralidade num registro formal como uma redação dessa. Então, a gente não pode gírias, usar as palavras apenas de forma formal, né? Forma formal ficou engraçado, mas é isso mesmo. A gente não pode utilizar vícios da linguagem, muletas que a gente usa. Então, né? Isso não pode ser feito. Escolha das palavras. Às vezes a gente quer falar palavras difíceis e fica pior ainda. Então, fazer o arroz com feijão bem feitinho é melhor do que tentar falar difícil, tá bom? Só vamos usar palavras que a gente realmente domina e conhece o significado. Ok até aqui? Competência 2. Gente, a competência 2 é entender bem a proposta de redação. Sempre que tem uma proposta de uma atividade, a gente precisa parar um tempinho e ler bem essa proposta, porque a gente não pode nem ir além, nem aquém daquilo que foi pedido para poder ter uma boa pontuação. Então, não é fazendo a mais que você vai agradar, nem fazendo a menos, muito menos isso, né? No caso aqui do Enem, a proposta de redação ela é bem clara, né? E a competência 2, ela vai aferir se você aplica conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Olha que interessante. Por quê? Porque lembra que eu falei lá quando a gente leu a proposta de redação que ela era baseada no seu conhecimento, naquilo que você acumulou de conhecimento até agora na escola. Né? Então, quando você sair da terceira série do médio, você vai ter anos de escolaridade, já aprendeu muitas coisas e você deve utilizar esse conhecimento na sua redação. Claro que dentro dos limites da estrutura desse texto. Então, não posso fazer um poema, eu tenho que obedecer essa estrutura. E se você bater o olho aqui na redação da Tamires, você vai ver aí, são 4 parágrafos, essa é a estrutura básica desse tipo de texto, tá bom? Um primeiro parágrafo que é o parágrafo introdutório, depois você vai ver o desenvolvimento em 2 parágrafos, você vai ver os argumentos divididos aí, né? Um no primeiro, depois no outro no segundo, e por último a proposta de intervenção. Onde está a tese da Tamires, gente? Quem vai falar para mim onde está a tese? Tese é o que ela vai defender, o que ela acredita, a opinião dela. O que ela acredita? Já escovou o dente, Luísa? Agora você pode falar. Dá para saber aqui?
Olha lá, é mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. Com essa frase, Albert Einstein desvelou os entraves que envolvem o combate às diversas formas de discriminação existentes na sociedade. Isso inclui a intolerância religiosa, comportamento frequente que deve ser erradicado do Brasil. Qual que é a opinião dela? A tese dela é que ela tá falando sobre os diversos preconceitos que existem. Ela está falando sobre isso, mas qual que é a opinião dela? O que, que ela acha que tem que ser feito, João Vitor? Ela acha que deve começar a ensinar isso nas escolas, porque no último parágrafo ela fala que, como Nelson Mandela disse, com educação, que não sei o quê, e ela acha que tem que ser ensinado para as pessoas que você tem que respeitar os outros, independente das diferenças. Isso mesmo, Luísa. Você acabou de falar a proposta que ela nos oferece em torno da opinião dela. Mas qual é a opinião dela que aparece logo aqui no primeiro? O que, que ela fala que tem que acontecer? É o combate, não é, professora, às diversas formas de discriminação? E lê para mim onde que aparece isso aí, Luísa, com as palavrinhas da Tamires. Com essa frase, Albert Einstein desvelou os entraves que envolvem o combate às diversas formas de discriminação existentes na sociedade. Será que essa é a opinião dela, Luísa? Ou ela usou isso daí? Não sei. Mais alguém se arrisca? Alguém falou aqui, ó. Erradicar o preconceito, Luísa Kay falou sim. E como que ela coloca isso aqui em termos da escrita mesmo, né? Olha, comportamento frequente que deve ser erradicado no Brasil, né? Olha aqui, a intolerância religiosa é um comportamento frequente que deve ser erradicado do Brasil, erradicado do Brasil. É isso mesmo, Luísa Kay chegou perto, falou, né? Só não usou as palavrinhas da Tamires aqui. Então, veja, no primeiro parágrafo, ela já nos deu a tese e ela já tratou de abordar o assunto proposto, que é essa intolerância religiosa no Brasil. Ela iniciou citando Albert Einstein para ficar interessante o início da redação dela, tornar o texto agradável ao leitor. E nesse caso, ela marcou 200 pontos, olha aqui, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo. Será que ela usou um repertório sociocultural produtivo? O que será que significa isso? E apresenta excelente domínio do texto, dissertativo e argumentativo, ou seja, ela trabalha nesses 4 parágrafos que a gente, separando bem, de forma bastante didática, o pensamento dela. Quem percebe aí para mim onde estão essas informações de outras áreas do conhecimento? Olha aqui, utilize informações de outras áreas do conhecimento para fundamentar seus argumentos. Será que isso acontece nesse texto? É a parte do tipo átomo. quando ela... deixa o Levi falar, já que ele tá falando. Desculpa, Seguro, pra falar, desculpa. Não, eu ia falar, tipo, quando ela cita outros autores. Quando ela cita frases de outros autores. Veja, Beatriz, ela citou a frase do Einstein, mas ainda foi para, vamos dizer, desenhar o assunto. Olha, é mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. Ela tornou interessante, ela já colocou aí realmente uma frase de uma pessoa bastante importante. Mas, realmente é de outra área do conhecimento. É da física, muito bem colocado. Mas existe mais, né, João Vitor? Oi, voltei. Existe uma outra área do conhecimento que ela aborda aí, sem ser essa daí da física que a Beatriz colocou? Como é que ela começa aí, o segundo parágrafo, João Vitor? É pra mim ler? Eu leio? Você pode ler, sim.
Tá bom. Desde a colonização, o país sofre com imposições religiosas. Os padres jesuítas eram trazidos pelos portugueses para catequizar os índios e, e a religião que os nativos seguiam. Nossa, você já falou um fato histórico, né? Tem mais um agora, João Vitor. Segue a sua leitura. Tá. Exaltação da natureza. Era suprimida. Além disso, a população africana que foi trazida com escravos também enfrentou fortes repressões ao tentar utilizar sua religião como forma de manutenção cultural. Muito bem, João Vitor. Percebeu que ela usou dois fatos da história do Brasil, a questão dos índios não poderem, de uma certa maneira, expressar a própria forma de religiosidade, e a outra, Fernando, você está aqui. Oi, Pro. E também a questão dos africanos que foram trazidos para o país e aqui não puderam expressar de forma tranquila a sua religiosidade, era sempre de forma velada, eram reprimidos. Então, ela utilizou dois fatos históricos como um argumento, dizendo, então, amarrando esse parágrafo dela. É relevante notar que ainda hoje as religiões afro-brasileiras são os maiores alvos de discriminação, com episódios de violência física e moral veiculados pelas mídias com grande frequência. Percebeu, João Vitor? Uhum. Então, o corretor da redação, ele realmente, nessa hora, ele colocou esse apontamento. Ela utilizou informação de outra área do conhecimento. Olha que beleza. Ô, Cecília. Oi, Fernanda. E aí? Tipo, ela usa isso como alusão histórica, né? Para poder fortalecer o argumento dela. Exatamente, Fernando. E fazendo isso, ela pontua. A gente está conversando sobre a tabela de correção do Enem, e nesse caso, fazendo isso, ela pontua a 200 pontos, tá bom? Por conta de utilizar repertório sociocultural produtivo. Se ela não tivesse utilizado, ela poderia ter feito uma outra forma de argumentação, então ela pontuaria menos, certo? Veja lá, se ela tivesse copiado trechos dos textos motivadores ou apresentado domínio insuficiente, não atendendo à estrutura, com proposição, argumentação, conclusão, ela pontuaria 80 pontos. Pior ainda se ela só tangenciasse o tema. Tangenciar é chegar perto, mas não atingir, porque no caso o tema diz respeito, por exemplo, ao Brasil. Ela poderia falar do mundo inteiro, na Europa, na África, não sei aonde. Aí ela tangencia o tema, ou fala de uma outra forma de discriminação e não exatamente a religiosa, certo? A intolerância religiosa, na verdade. Ela pode até falar de religião, mas se ela não falar da intolerância, ela tangencia também. Bom? Mais algum problema aqui com a competência 2? Será que a gente pode falar mais alguma coisa? Então, vamos seguir? Vamos pensar um pouquinho no tema, ainda nessa competência 2. Eu acho importante a gente colocar isso, né? Porque até na primeira atividade que nós fizemos no início do bimestre, de produção escrita, esse daqui foi uma atividade que a gente desenvolveu, esse pensar sobre o tema, então é bom a gente falar novamente sobre isso. O tema, caminhos, então veja só, a redação ela necessariamente tem que apontar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então não é para falar de outro lugar a não ser o Brasil, sempre afunilando. Você pode até começar como ela lá, falando de forma geral, mas depois já cai no Brasil. O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais a tese se organiza. A tese dela, ela deixou clara lá no começo, né, no primeiro parágrafo. E é caracterizado por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Então, a palavra delimitação é a palavra-chave, tá certo? Por isso, é preciso atender ao recorte temático definido, a fim de evitar tangenciá-lo ou, ainda pior, desenvolver um tema distinto.
outra coisa, falar de outro problema. Então, é interessante a gente perceber como, quando a gente fez a breve leitura dos textos motivadores, que o texto 1, ele apresentou um trecho da lei, da Constituição, o trecho 2 explicitou a diferença entre crítica e ofensa religiosa, falando o impacto que tem em termos da legislação, e o texto 3 expôs um trecho do Código Penal. O texto 4 apresentou um infográfico com os números de denúncias, olha, oferecendo um panorama sobre a intolerância. Então, tudo isso era uma base para a escrita. É mais do que uma simples exposição de ideias, e por isso você, aluno do Enem, deve evitar elaborar um texto de caráter apenas expositivo. Essa é uma grande ocorrência. Quando a gente vai corrigir as redações, o professor percebe que os alunos tendem a fazer textos apenas expondo fatos. Então, começa falando, no Brasil tem isso, tem aquilo, as pessoas são perseguidas, tal. Porém, ela não assume claramente um ponto de vista, como a Tamires assumiu logo no começo do texto. E aí, o que acontece é que se torna um texto apenas de exposição de um fato, e não um texto dissertativo argumentativo. Dissertar quer dizer expor, mas argumentativo quer dizer argumentar. Então, tem que ter as duas coisas, tá? Então, lembrando só essa estrutura desse tipo de texto. O que é uma tese, o que são os argumentos, é aquela, então, justificativa para convencer o leitor. Você quer que as pessoas concordem com você, com a sua opinião. Então, quanto maior o poder de convencimento, quer dizer que os seus argumentos são melhores, certo? Então, aqui estão enumeradas algumas estratégias argumentativas, como o Fernando colocou para nós, né? A alusão histórica, olha lá. Então, podemos usar exemplos, podemos utilizar dados estatísticos, pesquisas, certo? Fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. O Claudinei também falou, né, que foi utilizada a história. É isso mesmo, Claudinei. Como também disse o Fernando, foi uma alusão histórica que ela utilizou. Muito bem feito. Atenção, será atribuída nota 0 à redação que não obedecer a essa estrutura aí, tá? Então, nada de fazer um outro gênero, vou fazer uma carta, vou fazer um e-mail, não pode. Aqui nós temos expectativas em relação à competência 2, então tudo aquilo que a gente já discutiu, né? É bom a gente retomar isso. Eu vou deixar como dica para vocês. E a competência 3, a gente volta na redação da Tamires para olhar se ela selecionou, organizou, relacionou, interpretou as informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O que trata essa competência aqui? Ela trata da inteligibilidade do seu texto, ou seja, dá para entender? É inteligível? O que quer dizer coerência? Quando as pessoas falam, tem coerência, tem coesão. Exatamente é isso. Coerência é esse texto estar... Lembrem do tecido lá do primeiro slide. Ele está coeso, ele está coerente. O que quer dizer? Vamos pensar no tecido. Coerente quer dizer que um parágrafo conversa com o outro no sentido do entendimento, certo? Faz sentido o que essa pessoa está colocando para mim. Ela está organizando, encadeando o seu pensamento de forma lógica. Não está se contradizendo. Então, eu estou entendendo onde ela está chegando, certo? Isso é coerência. Então, a gente viu que ela começou a sua redação citando Einstein, mas apenas para nos mostrar a força que tem o preconceito, como é difícil quebrar um preconceito dentro de uma pessoa. Ela comparou com desintegrar um átomo, né? Falou que um preconceito é mais difícil.
Ela afirma isso logo no começo. Depois ela explica por quê. Porque lá desde o início da história do Brasil, as imposições religiosas já foram colocadas, o negro já também não podia se expressar. Depois, no terceiro parágrafo, o que ela fala? Ela fala que realmente o Brasil tem uma enorme diversidade religiosa. Por quê? Porque teve essa colonização, essa mistura de raças que ela acabou de falar no outro parágrafo, né? E aí ela segue dizendo que, infelizmente, apesar de toda essa mistura de raças, o respeito não acontece, não é realidade. E aí ela afirma que a palavra religião, ela cita a etimologia da palavra, né? Religare, que significa ligar, ligação. Muito bem, mesmo assim, e apesar da Constituição Federal, da Declaração dos Direitos Humanos, ela afirma aqui, ó, embora essa legislação já preveja o direito à liberdade de expressão, enquanto não houver amadurecimento social, não haverá mudança. Olha, ela já está preparando o que vai vir por final. Ela já deixou no ar essa questão do amadurecimento e ela vai trazer isso no último parágrafo. Ela vai dizer o como. Como vamos fazer esse amadurecimento social para haver mudança? Certo? Então, perceberam essa linha que vai unindo os parágrafos de forma coerente? Isso acontece, gente, porque de início, pode ter certeza que a Tamires ela organizou um projetinho. Ela foi reunindo tudo que vinha na cabeça dela em termos do assunto como tópicos. Vou falar no primeiro parágrafo disso, posso citar o Einstein, no segundo parágrafo eu faço uma alusão histórica, depois eu desenvolvo mais um pouquinho, dizendo que embora tenha toda a legislação, e aí eu faço isso me referindo aos textos motivadores. Olha, eu vou jogar aqui a ideia da lei. E dizendo que tem que melhorar. E como que vai melhorar? Aí é o último parágrafo que vai trazer, que vai ser a conclusão dela e que vai se ligar com o primeiro lá em cima, né? Porque ela vai dar uma resposta. Com um projeto de texto fica fácil. O que eu vou falar no primeiro, no segundo, no terceiro e finalmente no último? Eu trouxe para vocês aqui, da Olimpíada de Língua Portuguesa, tipos de argumentos. Mais um pouquinho para a gente poder lembrar, né, de utilizar quando a gente for fazer uma redação. No caso, a nossa amiga aí, ela apontou com a alusão histórica causas, né, para o problema. O último lá, argumento de causa e consequência. Ah, mas esse é muito comum, vou usar esse aí. Não, mas usando bem feito, fazendo o arroz com feijão bem feitinho, é melhor do que fazer um monte de comida mal feita. Me permitam a metáfora, né? Fazer pouquinho e bem feitinho é melhor, tá bom? Vamos para a Tamires e ver o que quer dizer a competência 4, por que ela tirou 200 pontos. Olha lá, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Isso daqui quer dizer coesão, certo? Se antes, no sentido do texto, nós falávamos de coerência, aqui a gente fala de coesão. Coesão é estar unido, é estar bem relacionado. Como que a gente faz um texto em termos da estrutura da língua, tá? A coesão diz respeito à estrutura da língua, à escolha das palavras. Como é que eu escolho palavras para articular bem as partes do meu texto? Para marcar 200 pontos, eu tenho que fazer isso e apresentar um repertório diversificado de recursos coesivos. Para quem participou das aulas do Centro de Mídias, a gente já viu algumas aulas em torno de recursos coesivos, né? E nós aqui também já tivemos até um formulário Google para responder acerca desse assunto. Nesse texto aqui, observem comigo aqui, os recursos coesivos que a Tamires usou. Eu vou colocar aí alguns para vocês, tá bom? Olha aqui. São palavrinhas que elas ajudam a costurar o texto, percebem? Quando ela usa lá no segundo parágrafo, além disso, ela já se prepara para o que vem depois. Se ela não colocasse esse elemento coesivo, a redação ficaria com um buraco aí, olha. Se ela colocasse aqui, os índios e a religião que os nativos seguiam, a exaltação da natureza era suprimida.
A população africana que foi trazida como escrava também enfrentou fortes repressões. Ela poderia falar assim? Poderia. Mas quando ela usa essa expressão além disso, ela torna o texto coeso. Então, vocês têm que ter aí um repertório de elementos coesivos para usar quando forem fazer esse tipo de texto. Então, palavras como concomitantemente, entretanto, expressões como por tudo isso, ademais, afinal, assim como, lembra que ela escreveu errado? Dessa forma. Então, são palavras importantes quando a gente for fazer um texto dissertativo, argumentativo, vocês têm que ter na mente que vocês têm que usar esse recurso para pontuar 200 pontos na competência 4, ok? Por quê? Porque deve haver uma articulação entre um parágrafo e outro. Percebam também que os períodos do texto são normalmente estruturados de modo complexo, formados por 2 ou mais orações. São as nossas famosas orações aí coordenadas e subordinadas, né? Para que se possa expressar as ideias de causa, consequência, contradição, temporalidade, comparação, conclusão, entre outras. Sim? Senão a gente começa a enumerar orações sem ligação entre elas, fica um texto infantil, né? Então, a menina está na casa, a casa é bonita, o cachorro está na casa, a mãe chamou para o almoço. Fica uma justaposição de ideias, sem articulação e estruturados de modo rudimentar. Referenciação. As referências a pessoas, coisas, lugares, fatos são introduzidas e depois retomadas à medida que o texto vai progredindo. Olha, isso é bastante bacana da gente pontuar. Ela vai utilizando esses recursos para que você ligue o que ela vai falar a seguir com aquilo que ela já falou antes. Então, existe essa referenciação, né? Por meio dessas palavras, certo? Podem me interromper aí a qualquer momento, tá? Se vocês precisarem. Competência 5, a última competência, exigência da prova do Enem aí para nós. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. O que será que seria uma coisa que não respeita direitos humanos, por exemplo? Seria, por exemplo, tem que matar todo mundo mesmo, põe num paredão, acaba com isso. Coisas desse tipo, né? Joga todo mundo no mar que faz esse tipo de crime. Isso daí não é uma proposta de solução que respeite os direitos humanos, tá certo? Vamos ver se ela elaborou muito bem a proposta dela, se foi detalhada, se relacionou ao tema e se está articulada a discussão desenvolvida no texto. Então, olha lá. Observa-se que a participante realizou essa tarefa com excelência, apresentando uma proposta concreta, detalhada, na qual busca, respeitando os direitos humanos, soluções articuladas aos problemas apresentados em seu texto e ao tema, que a Luísa já tinha mostrado para a gente, né? A proposta de intervenção dela inclui as seguintes ações: tornar as leis existentes mais efetivas e ensinar as crianças em casa e na escola o respeito e a tolerância. Então, ela fala lá, olha, assim cumpre ao governo efetivar de maneira mais plena as leis existentes, porque ela já citou que tem as leis, precisa tornar essa lei efetiva, precisa fazer acontecer essa lei. Em segundo lugar, cabe às escolas e às famílias educarem as crianças para aprender, né, que têm o direito de seguir suas escolhas, mas devem ser tolerantes e respeitar as crenças dos outros. Ou seja, são propostas possíveis, não são propostas também inocentes, né? Eu não posso propor algo de forma ingênua. Sei lá, sabe, uma coisa... as nações do mundo inteiro podem se unir e proclamar que daqui por diante nada mais disso vai acontecer. Isso quer dizer, é uma coisa ingênua, né? Não tem como as nações se unirem, nem pela ONU, nem por situação nenhuma, porque as pessoas não se entendem, né? Então tem que ser uma coisa plausível,
certo? Deixo para vocês a referência bibliográfica, eu usei a cartilha do participante, existem outras redações como referência para vocês olharem, porque a gente aprende a escrever bem lendo textos bons. Então, eu aconselho que vocês abram essa cartilha, leiam as redações referência lá, certo? Para que vocês possam escrever textos dissertativo-argumentativos de forma também nota 1000 ou próximo disso. Tudo bem? Vou parar a apresentação aqui. Queridos, tudo bem aí? Cadê vocês? Tudo bom, professor? Vamos seguir. Entenderam? Oi. Uhum. Gostaram da aula? Uhum. Sim, senhora. Ô, professor, você vai E- disponibilizar depois, né? Já, já. Assim que eu der minha aula na terceira série, aí eu já disponibilizo, tá bom? Fechou, E, fechou. e é o seguinte, hoje todos vocês que estão aqui pontuaram, então, como segunda atividade da quinzena. Então, aquela atividade do mapa conceitual é a primeira atividade da quinzena e a segunda é a participação nas aulas, tá bom? Uhum. Então, não Opa. deixem de entregar hoje e até amanhã para eu poder passar para a gestão aqueles alunos que não fizeram as atividades. Pro, Fale, amor. eu não fiz o mapa conceitual ainda porque a outra aula eu não consegui assistir. Mas eu consegui assistir no centro de mídia, então eu já peguei mais ou menos a ideia. Você quer que eu faça um mapa conceitual do romantismo com os 3 temas ou um de cada um? Não, um só com as 3 fases, viu? Você 3 pode fases, né? colocar romantismo, Tá uma bom. fase, outra fase, certo? Ah, beleza, então. Então, era isso. Quando a gente está no centro de mídias, Fernando, eu estou sempre ligadinha, viu? Fale comigo, fale lá no grupo, vamos conversar com alguma dúvida, às vezes surge alguma questão, né? Vocês ficam quietinhos lá, eu entendo que não estão com problemas, mas a gente está sempre ligadinha aqui, hein? Tá certo? Vou colocar também os links das aulas do centro de mídias, talvez no Classroom para vocês querem? Por Tá aí? favor, pro, agradeço. Então tá bom. Ah, eu sou inscrito no canal dele no YouTube, porque as que eu perco eu vejo lá depois. Isso, Fernando, é ótimo mesmo. Vocês também podem se inscrever no YouTube, estão todos organizados os vídeos, aliás, de Lá todas tem, as disciplinas, Fernando, né? tem umas playlists separadas por matéria das aulas. Isso mesmo. Façam isso que o Fernando falou, uma excelente dica. É lá que eu vou também, Fernando. A gente vai lá, fica, né? Curte a página e vai nas playlists e já está tudo organizado por matéria. Então, fica mais fácil. Tá bom? Grande beijo, gente. Vou lá para a aula da terceira série e valeu a nossa aula. Foi muito bacana. Obrigada, Beijo, Liz. pro. Um beijo pro. Tchau. Tchau, Tchau, Pro. Liz. Beijo. Tchau, Pro. Beijo. Tchau, tchau, lindos. Tchau, pro. Até Tchau, mais. tchau. Até mais, tchau. Tchau, Cecília. Tchau, Renata, linda.